Ethan Dickinson estava sentado em seu escritório examinando os demonstrativos de renda mensais. Seus funcionários estavam todos cientes de que não deveriam incomodar o chefe nesses momentos e tentar manter o escritório o mais silencioso possível. Ethan tinha mais uma página para ler quando alguém bateu suavemente em sua porta. "Entre", disse o empresário, e voltou a ler. A porta se abriu e sua assistente entrou em seu escritório. "Senhor Dickinson, com licença, o problema é que sua neta se meteu em uma situação difícil", a mulher disse timidamente. "A Amy? Ela estava com a babá. O que aconteceu?" O velho empresário exclamou, ficando alarmado imediatamente. A assistente percebeu que havia cometido um erro infeliz e imediatamente tentou corrigi-lo. "Não, ela está bem, é que ela quase foi atropelada por um carro, mas deu tudo certo e Amy está bem, ela está com a babá", a assistente se apressou em explicar. A testa de Ethan imediatamente ficou coberta de suor, já que o empresário não conseguia se concentrar no trabalho após essa notícia. Ele fechou o escritório, ligou para o motorista e foi para casa ver a neta. Devido à sua extensa carga de trabalho, o cérebro de Ethan estava acostumado a trabalhar mesmo quando o homem supostamente estava descansando, puxando-o para as tristes lembranças de seu passado. Há um ano, uma terrível tragédia se abateu sobre a família do empresário. Seu único filho, Blake, morreu em um acidente de carro. O homem estava a caminho de uma reunião de negócios quando perdeu uma curva em seu Chevrolet e saiu da estrada. O carro de Blake pegou fogo com o impacto e quando os socorristas chegaram ao local, já havia queimado tudo. Não havia praticamente nada e ninguém para identificar. Sobrou apenas os botões de metal de seu casaco e a fivela de seu cinto. A perda do filho foi um golpe extremamente doloroso para o empresário que se dedicou a criar seu único herdeiro. Blake era o sentido da vida de Ethan Dickinson, que fez fortuna no ramo de extração e processamento de petróleo. O empresário trabalhou incansavelmente para conseguir tudo o que tinha, nunca recebendo ajuda de ninguém. Ethan era o exemplo perfeito de uma pessoa que tinha um sonho e acreditava em si mesma o suficiente para segui-lo. Quando o primeiro campo de petróleo foi desenvolvido, todo o dinheiro que o futuro milionário tinha no bolso era $100, mas ele sabia que haveria retorno para ele. Ele tinha que ter sucesso. Agora o empresário trabalhava com milhões e tinha milhares de funcionários sob seu comando, mas naquela época, ele era um homem normal e magro de óculos. Porém seus olhos ardiam de excitação e grandes ambições. Ethan teve que passar por muita coisa antes de alcançar o sucesso. Infelizmente, apesar de todo o dinheiro que ganhava, a vida pessoal do empresário não era das melhores. Não havia compreensão ou apoio mútuo no casamento de Ethan. Ethan e sua esposa eram muito diferentes e não estava claro por que eles acabaram juntos. A única coisa pela qual Ethan sempre foi grato à sua esposa foi seu filho Blake, mas há um ano, amando do destino maligno, o empresário perdeu a pessoa mais importante de sua vida. Perdido em suas memórias, Ethan nem percebeu quando ele cochilou, embalado pelo som do motor do carro, o empresário involuntariamente repassou em sua mente os episódios mais marcantes de sua vida. Ethan lembrou com carinho da época em que Blake se cansou das tentativas intermináveis de ter um filho e adotou uma menina de 4 anos. A pequena Amy tornou-se imediatamente a favorita da família. Então todos da família correram para mimá-la com presentes. Poucas pessoas sabiam que na verdade era Blake quem queria ter um filho, ao contrário de sua esposa, Abigail, que só se importava consigo mesma e com seu próprio conforto. Blake a conheceu por acaso, e o relacionamento deles provavelmente foi uma tentativa de esquecer seu passado e sua amada ex-namorada, Evelyn. Apesar do fato de Evelyn ser órfã e trabalhar na biblioteca da cidade, sua visão de mundo e atitude em relação aos outros mereceram os maiores elogios. Blake nunca se sentiu tão bem com ninguém como se sentiu com Evelyn. Se não fosse o doloroso rompimento, certamente eles teriam começado uma família maravilhosa um dia. Estando sempre ocupado com o trabalho, Ethan não sabia realmente o verdadeiro motivo do rompimento, mas suspeitava que isso não aconteceu sem a intervenção de sua esposa. Blake nunca disse nada sobre isso. E Evelyn,
que sempre foi meio tímida, se retirou completamente e não apareceu nenhuma vez na casa do milionário após o término. Foi então que Abigail apareceu na vida de Blake. Ela era como uma cobra que rastejou em sua vida e se enrolou em seu pescoço, usando seu veneno para aliviar a dor de Blake. A verdade é que a jovem tortuosa só estava interessada no dinheiro de Blake, ao qual teve acesso logo após o namoro. Blake demorou muito para perceber o erro que cometeu e o que aconteceu depois foi uma prova clara disso. Abigail não gostava de filhos e, portanto, não compartilhava do desejo do marido de tê-los. Foi por isso mesmo que Blake decidiu adotar a pequena Amy. Infelizmente, Abigail não apenas não apoiou sua decisão, mas até o deixou um ano depois. O mais surpreendente foi que a jovem teve a audácia de processar Blake por uma quantia significativa de dinheiro, o que foi uma excelente recompensa pelo golpe que armou, tendo se casado com um homem rico e ingênuo. Felizmente, Blake conseguiu se recompor e não se culpou por isso, optando por se concentrar em criar sua filha. Infelizmente, o jovem não estava destinado a ter uma vida longa e feliz e morreu em um acidente de carro um ano depois. Desde então, Ethan Dickinson foi o único a cuidar de Amy, que se tornou o significado de toda a sua vida. Como o empresário não tinha tempo para cuidar sozinho da neta, contratou uma babá que acabou praticamente indo morar com eles. Ethan abriu os olhos e viu Amy na soleira da porta. Sua babá estava ao lado dela. Seus olhos baixaram com culpa, ela nem sempre conseguia acompanhar a enérgica garotinha. Eu me distraí só por um minuto, Sr. Dickinson. Virei-me e vi que Amy já estava na estrada. Felizmente, havia um menino por perto. Foi ele quem tirou sua neta da estrada, a babá balbuciou assim que viu o empresário. Eu entendi, eu sou humano também. Qual era o nome daquele menino? E o que ele estava fazendo lá? Ethan perguntou. Vovô, ele é um menino muito bom, o nome dele é John. Ele vendia livros na rua e também pedia dinheiro às pessoas, Amy disse carinhosamente. Ethan olhou para a babá, o que fez a mulher se encolher sob seu olhar tenaz. O menino estava vendendo livros velhos, acho que ele realmente precisa de dinheiro, disse a babá. Na verdade, John me deu um dos livros de graça, para que eu parasse de chorar, Amy exclamou e mostrou ao avô um livro com a capa marrom. Ethan o pegou com cuidado e deu uma olhada na capa. Naquele momento, ele percebeu que algo muito intrigante estava acontecendo. O fato é que Ethan já tinha visto esse livro antes, além disso, foi ele quem o comprou em um dos antiquários de Londres. A inscrição foi feita pela própria mão de Ethan, e apenas confirmou sua suspeita. Deus, isso é simplesmente impossível. Comprei este livro para Evelyn há vários anos, o homem sussurrou, empalidecendo. A babá ficou surpresa ao ver a expressão do empresário mudar e não sabia o que dizer. Amy continuou a correr ao redor de seu avô, rindo alegremente, ansiosa para pegar seu livro de volta. Enquanto isso, Ethan olhava para a inscrição que ele mesmo havia feito e não conseguia acreditar em seus olhos. Ele deu este livro para a namorada de seu filho há mais de 8 anos. Evelyn gostava muito de ler, e o melhor presente para ela sempre foi um livro, mas como aquele garotinho colocou as mãos nele? A questão estava literalmente deixando Ethan louco. Tendo decidido falar com o menino, o homem foi até o local onde a babá e sua filha o viram pela última vez. Felizmente, John não foi a lugar nenhum e ainda tentava vender seus livros para as pessoas na rua, como se nada tivesse acontecido. Olá, vejo que você tem uma boa seleção de livros, você gosta de ler? O empresário perguntou aproximando-se. O menino ergueu os olhos surpreso. Ele pareceu um pouco desconcertado com a pergunta do senhor, mas mesmo assim respondeu. Sim, gosto de ler, mas não são meus livros. Então de quem são eles? Ethan não pôde deixar de perguntar. Eles são da minha mãe, ela está muito doente e precisa de dinheiro para a cirurgia, então, estou ajudando o máximo que posso. Eu vendo livros e todos os tipos de revistas e quando ninguém quer comprar nada, eu só peço dinheiro para as pessoas, implorando por dinheiro, basicamente, John explicou. A confissão do menino chocou Ethan profundamente.
Ainda com medo de suas próprias suspeitas, o homem reuniu coragem e perguntou: quer saber? Vou comprar todos esses livros e dar-lhe algum dinheiro extra se você me levar para sua mãe. O que você disse? John olhou em dúvida para o empresário. Mas você não vai me enganar, vai? Ethan tirou várias notas de alto valor do bolso e as entregou ao menino. Os olhos de John brilharam de excitação. O garotinho pegou a mão do Sr. Dickinson para levá-lo para ver sua mãe. Espere um momento, vou apenas pedir ao meu motorista para pegar os livros. Ethan exclamou com um sorriso. John conduziu seu companheiro por algumas ruas, o que fez o homem se sentir como se estivesse em algum país estranho que nunca havia estado antes. Por fim, o menino parou junto a uma casinha com chaminé, inclinando-se para um dos lados da pintura descascada nas janelas. Ethan ficou em silêncio, mas a principal surpresa o esperava lá dentro. Tendo seguido John dentro de casa, Ethan ficou cara a cara com sua mãe, que estava branca como giz. Claro, era Evelyn que havia perdido pelo menos 15 quilos desde a última vez que o homem a viu. Sr. Dickinson, o que está fazendo aqui? A mulher perguntou baixinho. A aparência de Evelyn deixou claro que a mulher estava muito doente e mal conseguia conter as lágrimas. John salvou minha neta e deu a ela um livro, o mesmo livro que comprei para você em Londres, e te explicou. O que? Blake teve uma filha? Acho que não demorou muito para ele se esquecer de mim. Bem, acho que é hora de ele conhecer o filho também, Evelyn sussurrou. A princípio, Ethan achou que Evelyn estava brincando, mas quando ele olhou em seus olhos, ele percebeu que ela estava dizendo a verdade. Evelyn já estava grávida do bebê de Blake na época do rompimento. É difícil dizer por que ela tirou esse fato do namorado. Ela provavelmente não queria ser um fardo, até porque a separação foi muito dolorosa para os dois. Tendo dado à luz um lindo bebê, Evelyn não reclamou de seu destino e decidiu criar seu filho sozinha. Tudo ia relativamente bem, até que a mulher foi diagnosticada com câncer. Aconteceu há um ano, na época em que Blake morreu em um acidente de carro. Claro, Evelyn não tinha dinheiro para fazer tratamento ou cirurgia, então ela rapidamente começou a definhar. O filho não conseguia ver o sofrimento da mãe e tentava ganhar dinheiro vendendo livros antigos. Ao perceber que John era filho de Blake, o empresário decidiu fazer todo o possível para salvar ela. Ethan teve que usar todas as suas conexões para isso, mas a vida e a saúde de Evelyn eram muito mais importantes para ele do que qualquer outra coisa. Depois de tomar providências para que a mulher fosse operada, o Sr. Dickinson levou John para casa com eles para que ele pudesse brincar com sua meia-irmã, cuja vida ele salvou recentemente. Enquanto isso, Evelyn aguardava sua cirurgia em um dos melhores centros médicos especializados neste tipo de doença, porém antes de ir para a clínica, Evelyn contou a Ethan uma história muito divertida. Senhor, por favor, não pense que estou louca, mas estou tendo o mesmo sonho há vários dias. Seu filho, Blake, está vivo e mora em uma casa localizada bem na orla da floresta. Há um rio próximo com uma ponte sobre ele, Evelyn disse, envergonhada por suas próprias palavras. Ethan franziu a testa e então disse, bem, é um sonho muito interessante, de fato. Acho que devo dar uma olhada nesta cidade, só por precaução e enquanto isso, você precisa se preparar para a cirurgia, por favor, não se preocupe com mais nada. A princípio, Ethan Dickinson não pensou muito nos sonhos de Evelyn, mas quando o magnata do petróleo abriu o mapa e viu que uma cidade com esse nome realmente existia, sua surpresa não teve limites. Além disso, estava localizado a apenas 5 quilômetros do local do acidente, no qual Blake tinha morrido. Tendo decidido verificar tudo, Ethan dirigiu até esta cidade no noroeste do estado, no dia seguinte. Imagine a surpresa do empresário quando tudo parecia exatamente como Evelyn havia descrito. Havia a ponte, o rio e até a casa na beira da floresta, que pertencia a um guarda florestal aposentado, mas quando Ethan bateu na porta, quase desmaiou ao ver quem abriu para ela. Era o próprio Blake, de barba cerrada e olhos tristes e cinzentos. Há algo em que posso ajudá-lo, senhor?
O jovem perguntou. Claro, Ethan falou em lágrimas, sou eu, seu pai, Ethan exclamou e abraçou Blake. A princípio, o jovem não conseguiu entender o que estava acontecendo, e só quando o dono da casa contou ao hóspede o que havia acontecido com seu filho tudo se encaixou. Há cerca de um ano, um guarda florestal idoso encontrou o jovem na floresta quase sem vida. A cabeça de Blake estava quebrada e ele não se lembrava de nada sobre si mesmo. O guarda cuidou do jovem até ele se recuperar, mas ele nunca recuperou sua memória. Porém, quando Ethan mostrou ao filho algumas fotos em seu telefone, uma centelha de percepção brilhou em seus olhos. Blake exclamou e correu para abraçar seu pai. Um ano atrás, o jovem empresário foi assaltado, os ladrões levaram o carro de Blake, bateram nele e o deixaram para morrer. Os assaltantes cometeram um erro, embora conseguissem dirigir o carro de Blake, eles bateram meia hora depois. Um dos assaltantes morreu na hora e pegou fogo com o carro, enquanto o outro conseguiu fugir. Olhando para o feliz reencontro de pai e filho, o guarda aposentado não conseguiu conter as lágrimas. É difícil dizer como e por que Evelyn tinha aquele sonho. Foi profético ou foi uma mensagem subconsciente de Blake, que perdeu a memória e a noção do tempo vivendo no deserto? Seja como for, Evelyn e Blake finalmente tiveram um final feliz que tanto mereciam. A cirurgia de Evelyn em uma das melhores clínicas do país foi um sucesso e ela agora estava se recuperando rapidamente. Blake voltou à vida normal, criando seus 2 filhos, Amy e John. Enquanto isso, Ethan Dickinson estava feliz por seu filho finalmente ter encontrado a felicidade na família e estar se preparando para se casar com Evelyn, que era o amor de sua vida.